Recentemente, o Humberto Matos, que é um membro da Soberana também, ele fez um vídeo que ele chamou de A Esquerda Perdeu, ou Temos que Admitir a Esquerda Perdeu. E nesse vídeo, ele traz uma discussão que eu acho que é super importante pra gente, que é uma discussão até meio de aceitar que tá muito, muito, muito difícil fazer esse trabalho que a gente tá fazendo, com todas as vitórias que a gente possa estar conseguindo, que é, ou seja, o trabalho de conscientização política para falar para as pessoas sobre o que é o capitalismo, para tentar despertar a consciência de classe, fazer essa mensagem crescer para a internet e ela se replicar no mundo real e ter esse efeito no mundo real, para que no final a gente consiga superar esse sistema capitalista. Nem que seja fazendo as revoluções em lugares diferentes e conseguindo avançar nisso. E a mensagem dele ali é que, assim, desde as últimas revoluções socialistas que a gente teve no final do século passado, parece que deu uma estagnada. E isso eu acho que é muito interessante, essa discussão que ele trouxe, porque muitas pessoas estão desesperançosas, às vezes chegam no canal aqui, e aquele discurso que eu já citei várias vezes, né? Você está falando várias coisas certas, concordei com isso que você falou, mas é muito utópico essa ideia que você está falando. Essa coisa de comunismo não vai funcionar, nunca funcionou, algumas pessoas falam. Não vai funcionar, é muito extremo. Você até que é inteligente demais para estar defendendo esse tipo de coisa. Isso tudo tem a ver com uma desesperança de que a gente sabe os problemas, a gente vê o que está acontecendo e a gente não consegue, parece, atuar e reverter isso. Parece que não existe esperança. E uma das hipóteses que o Humberto levanta naquele vídeo é que a contra-ideologia da burguesia que tenta impedir que a consciência de classe tome conta da classe trabalhadora e se organize, mesmo a gente vendo todos esses problemas que eu trouxe na live aqui, basicamente todos os problemas da live que eu trouxe hoje, todas as notícias são problemas que afetam a classe trabalhadora, que seja dos artistas, que seja das pessoas que estão aplicando para vagas ali em TI, que seja das pessoas que estão sendo taxadas nos seus produtos da Shein. Mas parece que existe uma barreira, alguma coisa que está muito intransponível. E daí, que nem eu disse, às vezes nos comentários aparecem pessoas muito desesperançosas de tipo assim, com a tecnologia da informação, eu não vejo mais como é que a gente pode superar essa barreira. Eu não vejo como é que a gente pode ganhar a luta da informação hoje. Eu não vejo como a gente possa fazer isso. E daí essa discussão, ela tá muito premente. O Humberto dá algumas sugestões que ele acha que seria ali. Ele fala, por exemplo, assim, a esquerda precisa vencer na internet. E isso eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar aqui. Isso eu acho que é o tema do canal aqui. Porque é uma discussão que me interessa muito e que eu comecei a ter ela várias vezes aqui no canal e eu tenho ela mais informalmente com pessoas que eu converso por sessões de comentários aí, por fóruns, pelo Discord da Soberana, com amigos meus. E eu sinto que é uma coisa que eu discordo bastante das pessoas com relação a isso. E então eu vou trazer a minha perspectiva aqui, esperando contribuições de vocês, que eu acho que vai ser muito útil. Vencer a internet, segundo o que o Humberto estava falando lá no vídeo, seria a gente ter uma maioria de discurso que está do lado do trabalhador na internet. Então seria a questão de, assim, quando eu abrisse a newsletter do Philippe Deschamps, todas as notícias iam ter um viés assim de, olha só, essa empresa fez esse treco, é uma merda, e a gente vai explicar por que que isso é ruim pra tua vida e por que que a gente deveria ser contra essa coisa da empresa e por que que a empresa tá contra ti. E não o viés neutro que tem na newsletter do Philippe Deschamps, que é basicamente assim, olha, a empresa fez uma coisa ruim, mas vamos ver pelo lado bom. Ou assim, alguns especialistas dizem que é ruim, alguns especialistas dizem que é bom, você tome a sua própria decisão. Seria a questão de, tipo, os maiores influenciadores de uma plataforma mais popular fossem pessoas que têm a ideologia da classe trabalhadora, que têm uma ideologia anticapitalista. Fosse questão de que, tipo, quando uma pessoa vem no meu comentário aqui e diz, é muito bobagem você dizer que você é comunista, mesmo eu concordando com tudo que você fala, e daí todo mundo dizer assim, não, cara, não é bobagem, somos vários, faz total sentido, e ter pronto na ponta da língua a resposta para tudo isso. O nosso discurso tá em vários lugares da internet, beleza. Isso é uma coisa que por muito tempo a gente ingenuamente, eu acho, achou que a gente ia conseguir quando a internet era um espaço mais novo, um espaço intocado pelo dinheiro que tem na mídia, da TV e tal. Mas daí, com a evolução da internet, o que parece que aconteceu? Parece que a internet virou uma extensão do conteúdo que a gente tem da televisão, com o agravante de que o conteúdo mais extremista
de extrema-direita, conteúdo mais fascista, ele na realidade encontra muito mais eco aqui nessas plataformas. Então, infelizmente, os maiores youtubers de política do Brasil são youtubers de direita, mas não só de direita, são youtubers de extrema-direita. São pessoas que ou dizem que são apolíticos, ou dizem que são especificamente eu sou um conservador e eu sou bolsonarista e tal, e defendem o discurso que é ipsis literis o discurso da extrema-direita no Brasil. E daí, quando tu pega uma CNN da vida, ela começa a ser pautada, entendeu? A CNN traz um porta-voz da extrema-direita, tipo Caio Coppola, pra discutir com uma pessoa que, sei lá, é centro-direita, centro, a Gabriela Prioli lá, e a gente diz, pronto, foi feito política aqui. Se a gente conseguisse chegar num ponto em que, tipo assim, fosse incontornável, assim, a internet toda acha que João Carvalho é a pessoa que está correta e todas as ideias dele estão corretas. A CNN ia ter que dizer, putz, preciso trazer o João Carvalho, que seria o que a gente pensou, tá? Mas a gente talvez tenha subestimado um pouco a ideologia burguesa na internet. Mas então, aí eu pergunto, se a gente quisesse dominar a internet, se a gente quisesse usar a internet para ser um espaço onde a gente ia poder espalhar a nossa mensagem, e daí depois de espalhada a nossa mensagem a gente poderia, tipo, ir mais além, fazer mesmo organização da classe trabalhadora, ajudar a classe trabalhadora a ter um efeito no mundo mesmo, influenciar a legislação, sabe? Isso seria o mínimo. Aí se organizar em movimentos que vão ter uma relevância. Eu acho que isso é a primeira pergunta que eu botei ali. Qual é o nosso objetivo, tá? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, quando a gente está discutindo o que nós deveríamos fazer na internet, as pessoas diagnosticam bem o problema, que é assim, olha, quando você está no YouTube, que nem eu estava falando aqui para você sobre o dinheiro que dá no YouTube e sobre a dinâmica do algoritmo, você acaba sendo pautado pelo algoritmo do YouTube. Você vai fazer coisas que você acha que vão ir bem no canal, você vai fazer coisas que você acha que o seu público vai gostar mais, você vai fazer coisas que estão na trend e você vai evitar fazer coisas que são ruins, que vão desmonetizar o teu canal. Tipo, isso é exatamente a dinâmica que eu acabo seguindo aqui, mesmo eu tentando ser um canal que é um ponto fora da curva em TI, falando sobre comunismos e tal. Então, as pessoas dizem, nós precisaríamos ter uma plataforma que nós fôssemos donos. Então, um YouTube aberto, por exemplo. E a mesma coisa para o Facebook, a mesma coisa para o Twitter, todas essas coisas. E eu tendo a ser muito resistente a isso. Por quê? Porque, pelo menos a tarefa que eu vejo hoje é uma tarefa de organização política. Então, um exemplo que eu estou tentando sempre dar é que, assim, se eu fizesse um YouTube que tivesse não um viés liberal, que tivesse um viés comunista mesmo, aqui todo o discurso vai ser pró a classe trabalhadora. Como é que eu pego e coloco os trabalhadores lá dentro? Como é que eu pego e faço esse YouTube ser mais atrativo para criadores de conteúdo que talvez só querem falar de videogame, mas que eles querem, tipo, estar nessa plataforma, ser mais atrativo do que o YouTube? Tanto para eles encontrarem público, quanto para eles encontrarem dinheiro. Eu acho que essa é uma luta perdida hoje. Porque isso é uma coisa que é importantíssima. Eu citei para o pessoal, antes da gente começar a live, do socialismo utópico ao socialismo científico. Uma das coisas que o Engels expõe ali, e que o Marx também vai expor quando ele está falando do capitalismo e da superação dele, é que a gente precisa superar a forma de organização capitalista no que vai vir depois. A gente precisa oferecer uma coisa que seja melhor, mais eficiente, para que a gente supere esse sistema que está todo cheio de contradições e que ele mesmo vai criar essas contradições que a gente precisa explorar e usar para destruir ele. E eu acho que a gente não está no ponto em que a gente vai conseguir criar uma plataforma alternativa às plataformas das Big Techs, que a gente vai conseguir mover as pessoas para lá e a gente vai conseguir manter elas. É o que eu acho. Por quê? Porque eu acho que tem uma tarefa mais importante agora, que é a tarefa da organização política. Quando o menino ANCAP chega aqui na live e ele diz assim, concordei com tudo que esse cara disse, mas comunismo é um lixo. A gente plantou a sementinha na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa não ia entrar na plataforma do comunismo. Então, para mim, agitação e propaganda tem que ser feita aqui. Mas não só isso. O trabalho de organização e conscientização da classe trabalhadora, ele é muito mais importante do que o trabalho dentro das plataformas. Aí as pessoas vão dizer, ok, mas as plataformas elas estão sendo usadas como repressão, elas estão sendo usadas como propaganda da classe burguesa, elas estão sendo usadas para manipular as narrativas. E, tipo, isso é verdade. Então, a pergunta que fica aqui para vocês é assim. O que a gente pode fazer tecnologicamente e tecnicamente
para impedir que isso aconteça. E daí talvez, isso é o que é o triste, a resposta não seja uma nova plataforma e um novo código, não seja um novo desenvolvimento tecnológico. Talvez a resposta passe pela legislação, só que daí nós estaremos brigando por uma legislação dentro do sistema burguês. Mas eu acho que é uma luta que também tem que ser feita. Talvez um caminho para enxergar isso seria, por exemplo, como a China faz com as redes sociais, que eles têm que ter as redes sociais deles lá, para eles tentarem cortar a influência externa que chega lá dentro. Isso tem a ver com legislação, mas não ia ser só legislação. Porque no Brasil, se a gente tentasse passar uma legislação hoje proibindo, por exemplo, que o YouTube existisse, eles iam, por exemplo, tirar o meu ganha-pão e tal, e tirar o ganha-pão de várias pessoas que são que nem eu, e daí as pessoas iam dizer, lá vem o PT, a ditadura, eles querem tirar o acesso às plataformas. Eu acho que não é o momento para fazer isso, porque não ia fazer nem sentido, as pessoas não iam querer apoiar isso. A gente ia ter que estar num estágio muito mais avançado, em que as pessoas iam entender a necessidade disso. A gente ia ter que estar num processo revolucionário. A gente ia ter que estar num processo em que o povo inteiro do Brasil, eles iam entender, nossa, essas plataformas são nocivas para a nossa organização social e elas estão lutando contra os nossos interesses. E a regulamentação delas é legítima e faz total sentido dentro desse processo aqui. E esse ponto, ele está muito mais para frente. Então isso é uma outra coisa. Nós falamos aqui sobre PLs 2 vezes hoje. Essas PLs, elas não dialogam com o povo. Que nem eu mostrei. A gente fica com a sensação de que isso tudo foi... Porque é a verdade, mas isso tudo foi feito a portas fechadas. Isso tudo foi feito por pessoas que têm interesses diferentes dos nossos. Às vezes na notícia falava, se reuniu com representantes das empresas. Cadê a reunião com representantes da classe trabalhadora? Não existiu. Cadê a análise e pesquisa de como essa legislação deveria ser feita? Meio que não existiu. A gente sabe que elas estão sendo feitas pelos interesses do capital. Então, de novo, fica a pergunta para vocês. Tecnicamente, programando, criando uma plataforma, o que a gente poderia fazer nesse sentido, tá? E daí fica a questão de, tipo, se a gente tivesse algumas plataformas que estão fazendo o que a gente precisa e que estão funcionando, como é que a gente mantém e financia isso? A resposta mais fácil que eu geralmente tenho para dar para vocês é assim, tipo, precisaria de um governo financiando esse tipo de coisa. Que nem eu falei para vocês, assim, hoje as plataformas de redes sociais, as coisas tipo Uber e tal, só conseguem lucro depois de elas fazerem um dumping de muito tempo de pegar dinheiro de investidor e abaixar o preço para tentar captar as pessoas. Não imagino que vá fazer sentido a gente criar como uma cooperativa gerida por doações e usando o trabalho voluntário das pessoas, uma plataforma que vá concorrer com essas. Eu não acredito que isso possa acontecer hoje. Então, por isso que eu tendo a acreditar que entre construir as plataformas agora, literalmente agora, ou fazer uma organização política, ou descobrir quais são as novas plataformas que a gente precisa para fazer mais organização política, para quebrar esses problemas que eu estou dizendo, talvez fosse mais importante do que a gente só ver Facebook é uma plataforma importante para conversar, WhatsApp é uma plataforma importante para conversar, YouTube é uma plataforma de agitação e propaganda importante. Devemos fazer o clone dessa plataforma. Eu acho que isso, no geral, acaba sendo mais ainda jogar no campo do nosso inimigo do que, por exemplo, colocar vídeo dentro do YouTube. Eu acho. Às vezes, por exemplo, a Soberana é acusada de assim, olha, vocês estão jogando dentro do jogo do capitalismo, colocando os vídeos ali dentro e vocês podem ser banidos, vocês podem ser retirados daí, tem esse problema. Mas às vezes eu sinto que se retirar desse jogo e se colocar em uma outra plataforma, que na realidade também pode ser banida pela lei no país, também pode ser facilmente descartada pela competição absurda que umas Big Techs podem fazer dali, pode ser boicotada por Big Techs, por operadoras, todo esse tipo de coisa, também não é legal. Então fica mais uma pergunta para vocês. Essa questão aqui, eu deixo uma pergunta para vocês. E tem uma discussão muito legal que está rolando sobre isso dentro do Discord da Soberana, e várias pessoas botaram contribuições ótimas lá que eu ainda não tive tempo de ler tudo, porque comunista adora escrever, mas eu estou pedindo ajuda para a gente pensar sobre isso. E eu estou pensando sinceramente que, assim, achando coisas que a gente tem para fazer nesse sentido, e eu sei que tem muitas pessoas que têm essas ideias e estão me falando e estão discutindo sobre isso, chega a hora que a gente está começando a poder botar a mão na massa.
tem bastante gente que segue o canal aqui, tem bastante gente que tá organizada em movimentos e partidos, e tá chegando a hora que assim, tipo, tá, a gente tem essas ideias, vamos tentar fazer isso. Mas eu acho que às vezes seria mais importante, por exemplo, eu estou organizado na UP, aí tu vai tirar da tua cabeça, preciso ter um YouTube para vídeos da UP. Será que é isso que vocês precisam mesmo? Será que você não poderia levar para os seus núcleos e ver assim, quais são as suas necessidades do dia a dia, quais plataformas vocês precisam, o que a gente poderia fazer? E isso vai me levar para o próximo tópico, mas antes deixa eu ler o chat do menino Pedro Ribeirão. Ocupar o Fediverso, torná-lo conveniente. Então, passa por isso, tá? Mas acho que se tu entendeu o que eu tô tentando dizer, se o Fediverso, que quem não sabe, né, são as redes sociais federadas, se ele for um Facebook versão vegana, como se fosse assim, sabe? Um Facebook versão ética, Twitter mais ético, o YouTube mais ético, para nós, cabeludos da computação, comunistas e tal, isso não tem potencialidade de mudar nada e capilarizar e virar uma coisa maior. Então eu acho que a gente não sabe quais as plataformas a gente precisa ainda. É isso que eu tô tentando dizer, tá? E não vou ser eu que vou dizer, tá? Acho que às vezes eu sinto a necessidade de responder a isso porque as pessoas, você tem um canal grande e você fala desses assuntos, por favor, nos dê a opinião. Eu não posso me propor a dizer o que está correto, mas o que eu estou me propondo é colocar essa indagação e essa pulga atrás da orelha, que é uma coisa que me incomoda. Se vocês discordam, deixem comentários aqui dizendo por que vocês discordam, mas me parece que é isso. A gente está falando em construir plataformas, a gente não sabe ainda quais são as plataformas. A gente não sabe ainda como é se organizar politicamente. A gente não sabe ainda o que a gente precisa para levar a cabo o que precisa ser feito. E eu acho que essa parte é muito mais importante do que começar a fazer as plataformas. E o menino falou até isso, assim. Eu gostei muito do comentário que ele falou, porque ele disse assim, talvez tu tenha esse dilema, Zavak, que eu tentando explicar isso para as pessoas, porque tu tá conseguindo fazer agitação e propaganda, o pessoal da Soberana tá conseguindo fazer agitação e propaganda, mas tu poderia também estar trabalhando para construir essas plataformas. Então você tem a escolha entre os dois e você vê como mais importante a organização política. Mas as pessoas que não podem fazer organização política, mas que podem contribuir tecnicamente. E eu meio que entendo esse comentário, mas o que eu acho que eu tô tentando dizer para vocês é que talvez nada seja mais importante do que a organização política, a tomada de consciência. Nada seja mais importante do que o estudo, do que tentar entender essas questões. Nada possa ser, nem que você seja uma pessoa que é 100% técnica e tem vergonha e não consegue conversar com os outros e tal. Eu acho que alguma coisa aí a gente tem que fazer. E daí, eventualmente, a gente vai achar isso. O que vai me levar para o próximo tópico, tá? Que é mais prático. O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul? Vocês viram, tá? E ainda está acontecendo. E por que eu acho que essas duas coisas têm a ver? O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul foram as enchentes. Choveu muito mais do que estava esperado para o mês de maio. No entanto, todavia, contudo, nossa prefeitura e nosso estado sabiam disso, pelo menos até uns 5 dias antes, porque teve avisos, né, meteorológicos de que isso ia acontecer. E também sabiam disso muitos anos antes, porque desde do início aí dos anos 2000, nós temos recebido relatórios de estudiosos da área dizendo que por causa do efeito do aquecimento global, cada vez mais esse tipo de desastre ia piorar aqui no Rio Grande do Sul, ia ser exacerbado. Ok. Vendo o que aconteceu fisicamente com as casas das pessoas alagadas, vendo o que aconteceu com a destruição da infraestrutura aqui, vendo tudo o que aconteceu na internet, como o povo aqui reagiu a isso, eu pensei em trazer uma discussão sobre especificamente o que aconteceu na internet. E quem estava no Rio Grande do Sul, eu peço que vocês também me ajudem a lembrar coisas, coloquem nos comentários, botem no chat aí, sobre o que deu errado na internet. E aí, Leone? Eu acho que todo mundo pode ajudar ainda, tanto com questão de doação de dinheiro, quanto com conscientização e ajudar com trabalho voluntário aqui, mas a gente está chegando num limite, que é o que eu estava tentando descrever para as pessoas, que é muito estranho ver, para dar um exemplo para vocês. O amigo da minha banda, que é o Lúcio, tá até aqui, ó, aqui é a minha banda. O Lúcio mora em Canoas, que é uma cidade na grande Porto Alegre, que fica a 20 quilômetros da minha casa. Canoas foi 60% alagada. Acho que é esse o número. Casas que eram de madeira foram embora. A casa dele, ele basicamente perdeu todos os móveis, né? Perdeu o eletrodoméstico,
tá uma sujeirada. A gente foi lá limpar um dia, conseguiu doação de roupa pra ele, mas a família dele tá meio que começando do zero ali, que nem acontece em outras tragédias, em outros estados, com outras pessoas também. Eu acho que é muito importante a gente... Existe uma acusação que eu acho que é real, que o pessoal fala de tipo assim, você não viveu isso na pele. E daí agora que eu vi pessoas que eu conheço, e eu vi uma cidade inteira, pessoal, é chocante, quando eu passei do lado da cidade, a gente tava voltando de carro quando a gente foi lá, era um lago que tinha a ponta das casinhas em cima, sabe? Então, eu tendo vivido isso, mesmo que a minha casa não tenha sido destruída, a gente entende com um nível de profundidade muito diferente as coisas. E o que tá acontecendo é que as pessoas estão voltando. A cidade de Eldorado do Sul basicamente não existe mais aqui da região. O que eu tô dizendo que eu acho que é o mais dramático disso é que, por exemplo, as universidades suspenderam aulas por algumas semanas, as escolas suspenderam aulas, os empregos deram uma colher de chá para as pessoas ficarem reconstruindo sua casa e tal. Mas se vocês verem como é que tá a situação, por exemplo, de Canoas, as pessoas já voltaram a trabalhar, já voltaram a ter que estudar, já voltaram a ter que pagar as contas, porque isso foi no início de maio, agora junho já passou o início do mês, tem que pagar as contas e tal. E as casas das pessoas ainda estão destruídas. Basicamente demorou uns 10, 15 dias para as pessoas de Canoas que estavam nas áreas mais afetadas, que nem o Lúcio da minha banda, poderem voltar lá e limpar a casa. E daí a vida já continuou. E a gente nem fala mais nisso. Sabe, eu tô aqui do lado, eu já não penso na enchente todos os dias, como eu pensava quando ela estava acontecendo. Porque os membros da família que foram afetados já estão se recuperando, as pessoas já começam a se entreter com as suas coisas do dia a dia e tal. Imagina quem tá fora da cidade. Imagina quem tá em outros estados. Então isso é o que é o mais desesperador dessa questão, porque toda vez que acontecer um desastre, vai ser notícia por um mês e a vida continua. Vai ser notícia por 2 semanas e a vida continua. E isso me deixa muito culpado de, por exemplo, pensar em situações que aconteceram em outras áreas do Brasil. Situações que acontecem em outros países, da maneira como a gente trata, entende? Mas eu não quero tirar a esperança de vocês, eu quero, na realidade, tentar mostrar que toda organização que a gente puder fazer com questão de evitar esse tipo de coisa vai estar ajudando pessoas que vão estar afetadas assim. E que a gente não pode esquecer disso e a gente não pode esquecer da prevenção disso, tá? A comoção acabou. Exatamente. Então, o que eu queria falar pra vocês? Quais foram os problemas que aconteceram aqui com relação ao uso da internet? E eu acho que isso foi extremamente importante. Porque se tem pessoas ainda que acham que a internet não é importante na maneira como a gente vive a nossa vida, a internet ela não é uma coisa separada da realidade. Ela não é imaterial. A internet, além de ser parte da realidade, mesmo que seja uma parte que não é igual a ela, e onde se discutem coisas diferentes, como no Twitter, e onde existem narrativas diferentes e pessoas diferentes se destacam, ela tem um efeito de causa e consequência de tudo que é posto lá. E aqui no Rio Grande do Sul, as fake news e o oportunismo de algumas pessoas fizeram um efeito muito sério na realidade prática do que estava acontecendo aqui. Então é criminoso que tenha pessoas como, por exemplo, o Nego Di, que é um comediante que fez um vídeo indo num lugar onde tinha doações que estavam passando por triagem, e daí ele foi lá numa hora que não tinha ninguém, filmou e disse, olha, as doações elas não estão sendo entregues. E ele tratou isso como se fosse algum tipo de denúncia. É criminoso o vídeo que eu reagi ao Ancap Sul lá, que o cara basicamente reproduz, estão proibindo que os barcos entrem, estão proibindo que venha produtos de outros estados, estão proibindo esse tipo de coisa. E daí o vídeo vai longe, depois o desmentido do vídeo não vai longe. E o oportunismo de políticos, o Pablo Marçal dizendo, porque eu vou resolver a situação e tal. Então tudo isso acontece nas redes sociais e causa um efeito muito ruim, que na prática quem estava aqui se ligou, que é a informação desencontrada. Que tipo, com a informação desencontrada, não é só questão de eu tenho a informação errada. Bom, a gente viveu o Covid, então vocês devem entender isso que eu estou tentando dizer. Eu tenho a informação errada. Isso descredibiliza todas as informações que podem chegar para ti. Porque se uma pessoa disse, estão proibindo de entrar em tal lugar barcos e tal, a pessoa já vai dizer assim, porra, que merda, vou reclamar aqui dos barcos, não sei o que. Daí o pessoal diz, não, era fake news, você caiu numa fake news e te enganaram, né? Aí a pessoa diz, então eu vou ter que ter muito cuidado com todas as informações que eu tô recebendo. E daí informações reais ela pode deixar passar. Isso é uma coisa que aconteceu. Os meus amigos de Canoas, a gente tinha a informação de que possivelmente
teria rompido um dique que ia alagar a cidade. E daí as pessoas, elas ouvem essa informação e elas dizem, será que isso é verdade? Porque eu ouvi no WhatsApp. Não vou pelo certo, pelo não certo, vou ficar aqui na minha casa. E daí a água subiu super rápido. Tá? Então, vários tipos de informações assim aconteceram. Como é que a gente pode combater esse tipo de coisa? É uma plataforma nova na internet que usa blockchain para dizer quais fatos são verdade? Não, a maneira de combater isso seria ter um governo em que a gente confia. Seria ter um governo que mostrou que eles estão colocando a cara deles à tapa para resolver o problema antes de acontecer, que estão te informando bem antes de acontecer e que estão se preocupando em estar em cima e te dizer assim, ó, é isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer, nós temos um plano. E se vocês verem que o que o prefeito de Porto Alegre fez, por exemplo, no caso que alagou a Cidade Baixa, a Lana, que participa no canal junto com o Rádio Guerrilha, o apartamento dela alagou lá nessa área Cidade Baixa, e ela ficou sabendo algumas horas antes que isso ia acontecer. A prefeitura sabia possivelmente umas 5, 6 horas antes e resolveu não avisar, talvez porque pensaram, isso vai gerar algum tipo de pânico, talvez não suba e tal. E tem relatos de várias pessoas que tiveram isso em diversos lugares que houve enchente. Não vai subir até aqui, as pessoas ficavam pensando. Não, aqui tá tranquilo, porque tá a 2 quilômetros a água da minha casa. Não, a água chegou na porta da minha casa, mas a minha casa, ela é alta, ela tem 1 metro do chão, não vai subir aqui. E nessa, pessoas perderam essas coisas, perderam essa casa, não tiveram que fugir com a água na cintura porque acharam que isso ia acontecer. Mas porque se a gente tivesse uma prefeitura e um estado que tivesse preocupado em informar as pessoas, em ter uma centralidade das informações e realmente tivessem a confiança da população, que eu acho que é a parte mais difícil, porque tu dizia assim, ok, eu confio que o Sebastião Melo tá fazendo a coisa certa aqui. Eu confio que o Eduardo Leite tá fazendo a coisa certa. Isso para mim seria a maneira de ser evitado. Isso é com alguma plataforma? Fica a pergunta para vocês. Que a tecnologia poderia nos ajudar a isso? E a minha resposta, a princípio, não é a tecnologia que poderia ter nos ajudado com isso. Entendeu? Não é a tecnologia que poderia ter nos ajudado com isso. Mas uma coisa que é interessante é que, assim, serviços do governo da cidade, eu acho que... Eu tô tentando pensar aqui. O Nota Fiscal Gaúcha, pessoal, é do estado, né? Não sei se vocês perceberam, mas o Nota Fiscal Gaúcha ficou fora do ar. Que é aquele que tu pode cadastrar as notas pra ganhar, tipo, uns cashback e tal. E daí eu fiquei assim, esse serviço tá fora do ar, deve ter sido por causa das enchentes. Aparentemente, vários serviços do estado e alguns da cidade também, vocês podem me corrigir, ficaram fora do ar porque entrou água dentro dos data centers. Pode uma coisa dessas? Aí vocês ficam pensando, o que adianta fazer tecnologia se a gente é literalmente um meme do menino que tá dentro da lan house e a água tá na cintura dele, assim, tá ligado? A tomada deve estar um pouco mais alto e ele tá jogando CS na lan house com tudo alagado. De que adianta a gente ter toda essa tecnologia se a gente não tem o mínimo planejamento pra gente resistir a esses tipos de eventos? Teve o caso das casas das bombas que elas alagaram e pararam de funcionar aqui em Porto Alegre, né? Teve nas chuvas passadas que aconteceram, tipo a que aconteceu no ano passado, em que faltou eletricidade e sem eletricidade não podia bombear a água e daí alagou mais, tá? Isso, entrou data o TRF4, ele fica perto ali do shopping Praia de Belas, que é na rua Praia de Belas, que alagou tudo. Então também deve ter entrado lá. A cidade ficou sem sinal de celular, também sinal péssimo. Então, assim, coisas que eu penso aqui, se esse tipo de coisa vai acontecer cada vez mais. Nós precisaríamos ter um sistema de informação confiável que fosse centralizado. Nada dessas plataformas descentralizadas e baseada em token e baseada em NFT. Nós precisamos da confiança da população nas autoridades. Só que como é que a gente consegue a confiança da população nas autoridades? Nós precisamos de autoridades que representem a população. Nós precisamos de autoridades que ouçam a população. Nós precisamos de autoridades que conquistem isso. E enfim, eu não vejo isso como uma coisa que é técnica o problema. Esse problema não é técnico, esse problema é político. Vejam o vídeo do Ian sobre o negacionismo, entre aspas, climático do Eduardo Leite, porque eu acho que isso aí é muito importante. O que o Eduardo Leite tenta passar na maneira de governar dele é uma confiança no técnico, uma confiança no... Eu sou um cara que não tem ideologia, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu sou uma pessoa que faz o que é certo, entendeu?
Só que essa é a estratégia da direita de dizer, eu sou a pessoa que sabe o que fazer, confia em mim. A estratégia correta, que eu imagino, seria ter a representação popular, seria ter uma pessoa que fala com as pessoas, ter uma pessoa que é transparente com as pessoas, não uma pessoa, né, um governo que é feito das pessoas, que tem a participação das pessoas e que as pessoas vão entender, que nem eu falei pra vocês ali pra cima, assim, ó, que um dia o brasileiro vai entender, olha, ter nossas plataformas aqui não é só uma imposição do governo, porque o governo não gosta dos Estados Unidos e é um governo esquerdista. Ter as nossas próprias plataformas na internet é uma necessidade de sobrevivência. É uma necessidade para a gente ser uma nação soberana, é uma necessidade para a gente conseguir fazer o que a gente precisa, é uma necessidade para a gente ser um país melhor, para a gente elevar a classe trabalhadora a ter o controle do país mesmo. Isso não tem a ver com a infraestrutura. Isso tem a ver antes, é isso que eu queria dizer. Mas vocês pontuaram muito bem aqui. A infraestrutura precisa ser planejada para desastres naturais. A infraestrutura precisa ser planejada para quando não tiver acesso à eletricidade, para quando não tiver acesso ao sinal de internet, para quando a gente estiver bloqueado de entrar nessas áreas. E claramente não existe planejamento urbano em Porto Alegre. Imagina ter um planejamento da infraestrutura, do que é mais importante, do que é de informática. Mas como eu disse, a informática hoje ela não é mais uma coisa separada da realidade. Nunca foi. Mas ela é cada vez mais influenciada e influencia. Então isso são só algumas coisas que eu tava pensando sobre isso. Queria ouvir de vocês. Não consegui ler o chat direito. Mas então só para dizer para vocês, isso é uma discussão que tá em aberto ainda. Eu acho que eu apresentei aqui mais questionamentos e eu quero que a gente pense sobre isso. Quero que vocês falem sobre isso. Se quiserem fazer, tipo, vídeo-resposta e tal. Eu não consigo fazer vídeo curto, então não existe possibilidade de fazer o react disso, eu acho. Mas, enfim, é só o que eu venho pensando. É só o que tem me feito perder o sono um pouco. A questão da infraestrutura digital aqui, só para acabar um pouco sobre isso, dá a impressão que basicamente a base de WhatsApp e Telegram, a própria população conseguiu fazer mais do que a nossa prefeitura e o nosso governo do estado. Às vezes os ANCAP lá, eles vão dizer, isso na realidade prova que o estado não sabe organizar nada. Mas a gente sabe que não é isso. A gente sabe que esse é o estado neoliberal que largou mão de todas as suas responsabilidades, não investiu em coisas que eram facilmente de ser investidas como por exemplo a manutenção das comportas, ignorou os avisos de cientistas, ignorou os riscos, basicamente estava fazendo caixa na empresa de água aqui da cidade para conseguir privatizar ela com caixa e valorizar o passe para alguém que ia querer comprar ela. Daí a população, na necessidade de se organizar e fazer funcionar, teve que usar as plataformas que tem à mão. E eu acho que isso é muito importante. Mas daí eu fico pensando, quais plataformas faria sentido a gente ter para se organizar aqui? Como a gente poderia fazer elas? Como é que a gente poderia desenvolver isso para tentar prevenir o mesmo tipo de coisa acontecer aqui em outros estados? Essas são as dúvidas que eu fico, tá? Gostaram, pessoal? Esse estado atual tá mais perto do ancapismo do que qualquer coisa, com certeza, gente. E assim, se os ANCAP vierem aqui dizer, não, mas a gente é contra todos os tipos de estado, a gente não apoia intervenções, não sei o quê, não vamos chamar de estado ANCAP, vamos chamar de estado neoliberal, porque o neoliberalismo se diferencia pela não a ausência do Estado nas áreas da economia, mas na tentativa do Estado de criar mais áreas da economia que podem ser tomadas por mercados. Então, quando o Estado cria a possibilidade de todos os serviços que antes eram públicos de água, e que seria importantíssimo deles serem públicos, porque para que tu vai querer lucrar com a manutenção de uma comporta que vai salvar o negócio de milhares de pessoas que moram no centro da cidade? Por que tu vai querer lucrar com um negócio que só vai fazer com que a existência da cidade possa existir? Como é que tu vai ter competição entre vendedores de comportas? Vai ter a comporta do A que vai competir contra... Não faz nenhum sentido, mas a prefeitura vê isso e diz assim, nós precisamos colocar o mercado para atuar sobre essa nova área. E daí isso é a diferença do neoliberalismo para o liberalismo. O neoliberalismo é só tipo, deixa estar, embora também seja mentira, né, como o liberalismo acontece historicamente, mas o neoliberalismo é assim, não, eu tô vendo essas áreas onde não tem mercado e nós precisamos colocar um mercado aí. O Estado dar dinheiro para a empresa privada dá de mão beijada, agora para a população trabalhadora aí é complicado. Ah, não.
Aí é uma choradeira, imagina, temos que ser responsáveis fiscalmente. Mas eu vou ler aqui, deixa os comentários, quando sair o corte eu vou tentar dar uma editadinha melhor pra ficar mais coerente o que eu falei. Deixem o seu like, tem as doações para as instituições que ainda estão contribuindo aqui pro pessoal do Rio Grande do Sul. Então a Cozinha Solidária do MTST, o Movimento Olga, o MLB, que são movimentos de base da UP, tem a CUFA. Valeu, pessoal. Bebam... Como é que é? Bebam meios de produção e tomem água, é isso? Eu acho que é isso. Então, até a próxima. Valeu. E com isso, nós encerramos nossa live.